Olá, meus queridos amigos e companheiros de jornada em nosso canal no YouTube. Aqui estamos mais uma vez nesta semana para gravar os subsídios da lição de número 11 da revista Betel Dominical. Essas lições são estudadas nas Assembleias de Deus, vinculadas ao Ministério de Madureira em todo o Brasil. Antes de entrarmos propriamente na exposição dos subsídios, eu gostaria de fazer aqui algumas observações necessárias. Semana passada, infelizmente, não pude gravar os subsídios da lição de número 10 em razão de problemas de saúde. Chegando em casa, vindo do compromisso de pregar na conferência de missões em Macaé, onde estive acompanhado da minha esposa, pastora Débora, ao subir as escadas que dão acesso à nossa residência, não sei exatamente o que aconteceu, mas eu tive um apagão, sofri uma queda, estive desacordado por alguns minutos e, como consequência, fiquei 3 dias hospitalizado, inclusive com um edema no cérebro. Graças a Deus que no segundo exame esse edema já desaparecera, já os sinais mostravam que o cérebro estava funcionando de maneira normal e eu, com lucidez, com os reflexos, com a coordenação motora, tudo devidamente nos seus respectivos lugares. Já me encontro de alta desde segunda-feira e agora dando continuidade às nossas missões, claro, com um período de repouso necessário e também de acompanhamento para que possa se evitar qualquer transtorno ou qualquer sequela. E aproveito o ensejo para pedir as suas orações, porque são as orações que nos sustentam, são as orações que nos guardam, são as orações que nos protegem, são as orações que nos mantêm de pé. E aqui estou, para a lição de número 11, claro que faremos um resumo, procuraremos não estar aqui por tanto tempo, geralmente usamos 30 minutos, 32 minutos, mas é provável que hoje nós façamos um resumo ainda maior para evitar, digamos, algum cansaço físico. Ditas essas palavras, também fazendo aquela recomendação, trazendo aquela lembrança. Inscreva-se no canal, ative o sininho e interaja conosco para que nesses 3 gestos rápidos possamos, então, expandir o tráfego do nosso vídeo e alcançar centenas e centenas de outras pessoas. Vocês nos ajudam a alcançar esse objetivo, a expandirmos esse vídeo nesta plataforma com esses 3 pequenos gestos: inscrevendo-se no canal, ativando o sininho para receber as notificações e interagindo conosco através dos comentários. Bem, vamos já direto ao ponto. Lição de número 11. Não cobiçarás o que é de teu próximo. Convém lembrar que estamos estudando os 10 mandamentos e esse é o último mandamento, é o 10º mandamento. É aquele que encerra esse caput, digamos assim,
é a expressão que usamos quando uma nova lei é aprovada, é regulamentada. Essa nova lei geralmente costuma ter caputes, e esses caputes definem o que quer dizer aquela lei, o seu propósito, os seus alvos, e depois então o caput é desdobrado em outros artigos. E eu costumo chamar os 10 mandamentos de os caputs da lei dada por Deus a Moisés. Como estamos chegando ao último mandamento, não cobiçarás, é bom recapitular apenas para manter na nossa memória. O primeiro mandamento foi: não terás outros deuses diante de mim. Esse foi o primeiro mandamento, já estudamos. Não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento foi: não farás para ti imagem de escultura, ou seja, qualquer coisa que pudesse ser esculpida para representar a divindade, seja através de objetos, seja através de bustos, qualquer coisa esculpida com o propósito de representar a divindade deveria ser rejeitada, simplesmente rejeitada. O terceiro mandamento é o mandamento que trata de tomar o nome do Senhor em vão. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ou seja, é o uso de maneira vulgar, de maneira imprópria, de maneira inadequada, de maneira irreverente, é o uso do nome do Senhor. Esse é o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor em vão. O quarto mandamento, na sequência, que já estudamos, é: lembra-te do dia de sábado. Lembra-te do dia de sábado. É o dia do descanso, e já estudamos nessa lição que havia vários Shabá. Os Shabás em Israel têm essa conotação de descanso. Tinha o Shabat semanal, tinha o Sabat, que ocorria a cada 7 anos, que era o descanso da terra, e tinha o Shabat, que ocorria a cada 49 anos, quando não só a terra novamente descansava, mas geralmente tinha uma conotação social em que os bens retornavam aos seus antigos donos. Esse é o quarto mandamento. Depois passamos pelo quinto mandamento: honrar pai e mãe. Tratamos desse mandamento, inclusive, Paulo diz que esse é o único mandamento com promessa: honrar pai e mãe. Quinto mandamento. Depois chegamos ao sexto mandamento: não matarás. Não matarás. Simplesmente, quando lemos em Êxodo capítulo 20, essa sequência de mandamentos, nesse caso, a frase é assertiva, direta, sem qualificações, simplesmente determinante: não matarás. Temos a seguir o sétimo mandamento, que também já estudamos nas lições anteriores, e o sétimo mandamento trata do adultério. Não adulterarás. E eu me lembro que na ocasião, no resumo, nos subsídios que eu apresentei, eu fui para o Sermão do Monte, no qual o próprio Senhor conota o adultério como algo
que começa no coração. Ou seja, o olhar cobiçoso já é em si considerado, no Sermão do Monte, pelo próprio Senhor Jesus, já é considerado como um pecado. Depois, fomos para o 8º mandamento, para o 9º mandamento, não furtarás. Não furtarás. Falamos sobre esse mandamento, 8º mandamento, perdão, só corrigindo, não furtarás, estabelecendo um princípio moral e ético essencial para a convivência social. A seguir, fomos para o 9º mandamento e eu daria o título na semana passada, se tivesse gravado, não dirás ou não espalharás fake news. Seria essa a expressão que eu usaria, porque o título na Bíblia é não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Ou seja, falso testemunho corresponderia hoje a essa expressão, a essa nomenclatura que tem sido amplamente empregada, principalmente nas redes virtuais, para tratar das notícias falsas, fake news. Esse seria, então, o 9º mandamento. E, por último, o mandamento que vamos estudar hoje, número 10, o 10º mandamento, que está na lição de número 11 e que estará sendo estudada em nossas classes, em nossas igrejas, em todo o Brasil, no dia 15 de dezembro. Não cobiçarás o que é de teu próximo. Eu diria que esse mandamento é uma espécie de alicerce. Eu diria que esse mandamento é uma espécie de base e de suporte para os mandamentos anteriores, porque todos os atos decorrentes da desobediência dos mandamentos anteriores, repito, todos os atos decorrentes da desobediência dos mandamentos anteriores, esses atos geralmente são praticados por causa da cobiça. Por isso, o texto é claro: não cobiçarás o que é de teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás os animais do teu próximo, não cobiçarás o carro do teu próximo, não cobiçarás o terreno do teu próximo, não cobiçarás as riquezas do teu próximo. Ou seja, a desobediência a esse mandamento leva também à transgressão aos mandamentos anteriores. Por isso que eu chamo esse mandamento que vem por último como a base. Temos o primeiro mandamento como aquele que acoberta, aquele que nos põe um sombreiro, para usar uma expressão hispana, um sombreiro. Não terás outros deuses diante de mim. A partir daí, a nossa adoração é exclusiva a Deus. A partir daí, ou dessa perspectiva, nós tomamos as atitudes que devem ser tomadas sempre sob a perspectiva de Deus. E com o 10º mandamento, nós criamos a base para não incorrermos nos pecados previstos nos mandamentos anteriores, pois, como eu disse, a cobiça leva, inclusive, as pessoas a se colocarem no lugar de Deus e a exigirem para si que sejam adoradas, ou que recebam a glória devida ao nome de Deus.
Mas deixe-me elencar aqui alguns outros pontos interessantes. Primeiro, quando se fala de cobiça, não estamos tratando de um desejo legítimo. Todos nós temos desejos e são desejos legítimos. Por exemplo, o jovem deseja casar-se, o jovem deseja preparar-se para o mundo empresarial, geralmente especializando-se em alguma área profissional. O casado com sua esposa deseja ter filhos, prepará-los para a vida. Desejos legítimos, desejos que fazem parte do nosso dia a dia, o desejo até de progredir, o desejo de outras realizações pessoais, à medida em que essas vão sendo conquistadas, então surgem outros desejos de outras realizações pessoais. Isso aí é perfeitamente legítimo. Nós não estamos tratando dessa questão. Quando Deus diz, não cobiçarás o que é do teu próximo, aqui é aquela cobiça no sentido de desejar uma coisa legítima, mas que não lhe pertence legitimamente. Eu creio que dá para você entender bem essa frase. É legítimo você casar-se? É. É legítimo você ter uma esposa? É. Mas é ilegítimo você desejar a mulher do seu próximo. É ilegítimo você tentar, digamos, construir a sua família destruindo a família do seu próximo. Então essa frase resume bem o sentido da cobiça. Ou seja, a cobiça geralmente é um sentimento do coração que nos leva a desejar aquilo que normalmente é lícito, mas geralmente não nos pertence, não é de nossa propriedade, não temos direitos legítimos, melhor me expressando, não temos direitos legítimos sobre aquilo. Esse é o sentido da cobiça que o próprio Deus condena, e por causa da cobiça, muitos são levados à ruína. Por causa da cobiça, muitos perdem a fé. Por causa da cobiça, muitos perdem a família. Por causa da cobiça, muitos assassinatos são cometidos, tudo em nome de um desejo desenfreado por coisas legítimas, mas que são buscadas através de caminhos ilegítimos. Eu me lembro de um autor falando sobre a tentação. Ele disse que a tentação é a busca de coisas legítimas por atalhos. Ou seja, você não quer percorrer o caminho normal. Você não quer percorrer o caminho natural. Então você busca um atalho, e a tentação é isso. É você querer chegar àquele desejo legítimo por uma via alternativa que não é legítima, que não é própria, que não é adequada. É importante definir isso porque, certamente, no próximo domingo, o meu querido professor vai lidar com essas questões diante de sua classe. Então, não estamos tratando aqui do desejo legítimo, estamos tratando daquela cobiça, daquele desejo de coisas que não lhe pertencem, não me pertencem, mas pertencem ao próximo. E a figura que Deus usa aqui do próximo é exatamente nessa concepção dos relacionamentos. Não é comum você desejar coisas que estão distantes de você, coisas que você não vê, mas você geralmente cobiça aquilo que está próximo. Geralmente você cobiça aquilo que você vê.
Eu já citei numa das lições passadas o exemplo de Davi, ao cobiçar a mulher de Batseba, a mulher de Urias. Batseba era a mulher de Urias. Urias era um dos 30 valentes de Davi, ou seja, compunha a sua guarda de segurança, a sua guarda pessoal. Batseba era neta de Aitofel. Eu diria que, numa analogia bastante adequada, uma espécie de chefe da casa civil de Davi. Portanto, Batseba não era uma desconhecida, Batseba não era uma estranha, Batseba não vivia longe do palácio, estava tão próxima do palácio que, do terraço, Davi pôde vê-la a banhar-se. Mas ele teve no seu coração uma cobiça despertada por alguém da sua convivência, por alguém do seu relacionamento, por alguém que vivia próximo e que não lhe pertencia legitimamente. Então, geralmente, quando falamos de cobiça, e aqui neste mandamento, o 10º mandamento, não cobiçarás o que é de teu próximo, traz implícita essa ideia de relacionamento. Geralmente desejamos coisas de pessoas que estão próximas. Eu poderia aqui trazer para o mundo da praticidade. O mundo da praticidade. O que significa isso? Por exemplo, é interessante ter um carro? Claro, o carro nos permite uma locomoção muito mais rápida. É desejável ter uma casa própria? Claro, você vai aí economizar o dinheiro do aluguel, você terá um bem que poderá deixar como herança para os seus filhos. É louvável, é desejável. É desejável que você possa trazer uma alimentação saudável para a sua família. É louvável que você queira se tornar um grande empresário, não só pensando no enriquecimento pessoal, mas pensando em usar esse investimento para abençoar as famílias com salários dignos, com meios de sobrevivência dignos. É louvável. O que não é louvável é você buscar esses desejos legítimos por caminhos ilegítimos, por caminhos impróprios, por caminhos inadequados. Aí estamos todos no mesmo barco, no barco do pecado, no barco da transgressão da lei de Deus. Por isso, Deus põe esse tema em termos de relacionamentos, porque geralmente nós desejamos aquilo que é do próximo. Trazendo isso para um dado de exemplificação, vamos pensar, você tem aí um carro que lhe atende bem, mas eventualmente na igreja Deus abençoa um irmão que consegue prosperar e comprar um carro mais novo, um carro 0 quilômetro, uma marca mais poderosa no mercado, por assim dizer. E quando você vê esse irmão, o seu coração se enche de inveja. A cobiça é irmã da inveja. As duas andam juntas. O seu coração se enche de inveja e você diz, esse carro poderia ser meu. E essa inveja vai gerar uma cobiça no seu coração e você fará das tripas coração para comprar um carro como aquele ou, se possível, um carro ainda mais potente, mais bonito, mais atraente do que o carro que aquele irmão adquiriu. E para isso você eventualmente vai fazer dívidas enormes, uma prestação eventualmente impagável e vai chafurdar-se em dívidas
simplesmente para satisfazer uma cobiça do seu coração. Usei apenas um exemplo para mostrar o quanto a cobiça deve ser rejeitada, o quanto a cobiça deve ser banida do nosso coração. E aí eu entro naquele texto de Paulo aos Filipenses. Filipenses é considerada a carta da alegria. Capítulo 4 e verso 4 de Filipenses diz assim: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Parece uma repetição sem sentido, mas ela é estilística. Ela é um recurso literário para enfatizar a importância da alegria e também para enfatizar o eixo da alegria. Primeiro, o eixo da alegria não são as coisas terrenas, que são passageiras, são efêmeras. O carro 0 quilômetro de hoje, daqui a 20, 30 anos, ele poderá ser uma carcaça de ferro velho, porque as coisas passam. Então, o eixo da alegria não está nas coisas efêmeras desta vida, que podem ser até úteis a todos nós, mas elas passam, elas se envelhecem, elas se desgastam. Então, Paulo diz, Filipenses 4 e verso 4, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. O eixo da nossa alegria é o Senhor. O Senhor é o eixo. É ao redor dele que nós nos sustentamos, mesmo que não tenhamos grandes bens, mesmo que não tenhamos grandes riquezas, mas é o Senhor quem ocupa o centro do nosso coração. Mas falando ainda de Filipenses, porque eu me reportei à epístola, nessa epístola, Paulo usa um verso que é empregado muitas vezes de forma equivocada. Ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. E às vezes as pessoas pegam esse verso isolado para pensar que elas podem ter um carro do ano, que elas podem ter uma mansão, que elas podem ter uma conta bancária gorda. E eu não estou dizendo que as pessoas não possam ter esses bens, desde que conquistados legitimamente, como eu disse e estou enfatizando desde o início, desde que conquistados legitimamente. Mas o texto em si não trata especificamente disso. Quando você lê os versos anteriores, você percebe que Paulo enaltece a igreja de Filipos, uma igreja que eventualmente, por alguma razão, não pôde continuar contribuindo para o seu ministério, foi, digamos, uma parada temporária, mas essa igreja retoma o seu compromisso com Paulo. Paulo, então, no capítulo 4, faz um agradecimento público através de uma carta pública que foi lida não só na igreja de Filipos, mas em todas as igrejas daquela época. E nesse agradecimento ele é muito claro. Ele diz, sei estar contente em qualquer situação. E aí ele diz, eu sei passar fome, eu sei ter fartura, eu sei comer do bom e do melhor, sei também comer, se preciso for, uma comida bastante simples. Em tudo eu sou feliz, em tudo a minha alegria é o Senhor. Porque, aí vem o verso 13, porque tudo posso, passar fome, ter fartura, ter abundância, passar necessidades, enfrentar a doença, enfrentar a dor, enfrentar o sofrimento, tudo posso naquele que me fortalece. Então,
o meu subsídio desta semana é exatamente esse. É no sentido de eu e você colocarmos Jesus como centro dos nossos desejos. Que os nossos desejos sejam desejos sob a perspectiva de Deus e que Ele nos ajude a identificar os maus desejos, os desejos ilegítimos e a bani-los do nosso coração, de modo que os nossos desejos sejam legítimos e estejam centrados na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E possamos dizer como Paulo, sei estar contente em qualquer situação, não importa. Quero terminar repetindo o 10º mandamento: não cobiçarás o que é de teu próximo, a sua casa, a sua mulher. Isso está no texto. Êxodo capítulo 20 e verso 17. Depois vá na sua Bíblia, seja física, seja no smartphone, Êxodo capítulo 20, verso 17. Não cobiçarás o que é de teu próximo, seja a sua mulher, seja a sua fazenda, seja a sua riqueza, seja os seus bens, seja o que ele tiver. Contente-se com o que Deus deu a você. E procure progredir na vida através dos meios que Deus pôs ou ainda porá à sua disposição para que você possa progredir e, à medida em que progride na vida, seja generoso, reparta, contribua, ajude aqueles que necessitam, porque esse é o papel de um coração que serve a Deus e que tem a Deus como aquele que está assentado no trono, já, digamos, da forma como foi enunciado no 1º mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Estamos terminando esse breve resumo e na próxima semana estaremos aqui com a lição de número 12. Deixe-me aqui só repetir para você a lição de número 12 da próxima semana. O amor a Deus e ao próximo, construindo relações baseadas na verdade, bondade e misericórdia, na próxima semana. E lembrando, não custa nada lembrar, não custa nada repetir. Você me ajuda, eu lhe ajudo e nós ajudamos centenas e centenas de outras pessoas que buscam esses subsídios para usar na exposição de suas aulas diante de suas classes. Então, para que seja uma ajuda mútua, ative o sininho, mas antes de ativar o sininho, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e também comente, para que haja interação e esses 3 gestos possam aumentar e expandir o tráfego do canal nesta plataforma. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima semana.